Boa noite, galera. Tudo bem? É uma satisfação, como sempre, estar aqui com vocês. Eu vou começar agora a trabalhar, tentar mais uma vez, né? A gravação da correção das listas de exercício de matemática financeira desse semestre, né? O primeiro semestre de 2018 da Anhanguera Jundiaí. Então vamos começar falando da primeira questão. A gente começa pela lista zero. Explicando de maneira rápida como vai funcionar, eu vou gravar para cada questão de cada lista um vídeo, para que vocês possam ver apenas o vídeo da questão que interessa a vocês, e eu reforço o papel que as listas de exercício têm para a revisão dos conteúdos que nós estamos vendo em sala de aula, tá bom? Então, começando, vamos lá para a primeira questão da lista zero, questão 1. Então, nós temos aí, Paulo emprestou R$ 150 a juros simples comerciais, lucrando R$ 42 de juros. Sabendo-se que o prazo de aplicação foi de 120 dias, a taxa de juros mensal aplicada foi de. Muito bem. Como a gente vai trabalhar as questões? Da mesma forma que a gente faz em sala de aula, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte: nós vamos marcar na questão todas as informações que foram fornecidas pelo enunciado. Então vamos lá, lendo juntos. Paulo emprestou R$ 150. Então o valor que ele pegou emprestado foi de R$ 150. Esse valor ele corresponde ao quê? Corresponde ao capital, o valor inicial do meu empréstimo, tá? A juros simples comerciais, né? Então, é uma questão de juros simples. Se é juros simples, a gente pode usar a fórmula do CIT, né? Juros igual a CIT. Lucrando R$ 42 de juros. Então, aqui eu tenho o valor de J. Sabendo que o prazo de aplicação foi de 120 dias, então 120 dias equivale ao tempo T. A taxa de juros mensal aplicada, taxa de juros, o que ele quer descobrir é o I. Então, o que eu vou trabalhar com vocês em todas as questões a partir de agora é tentar fazer com que vocês trabalhem dessa forma, identificando na questão já todos os elementos do texto. Minha sugestão é que a cada questão, antes de eu começar a fazer essa identificação, vocês tentem fazer isso sozinhos. E aí depois vocês aproveitam e fazem a correção comigo. Então, eu vou colocar ao lado esses dados todos. Então, eu tenho um capital de R$ 150, eu tenho juros de R$ 42, eu tenho um tempo de 120 dias e eu tenho uma taxa de juros em que ele me pede uma taxa de juros mensal. Vejam que ele colocou mensal, então é uma taxa de juros por cento ao mês. Então, primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui, que a gente já conversou, taxa de juros e tempo são irmãos siameses, eles têm que estar sempre juntos, eles nunca vão estar em bases diferentes. Então, se eu tenho o tempo em dias e a taxa ao mês, qual é a melhor forma de eu fazer? Em juros simples, eu posso transformar a taxa o tempo, mas eu acho que sempre o caminho mais simples é tentar transformar o tempo. Então, 120 dias, cada mês tem 30 dias, então isso equivale a 4 meses. Então, agora eu tenho taxa em meses, tempo em meses, é só jogar na fórmula que eu vou rapidamente conseguir chegar na minha resposta. Então, como eu vou resolver essa questão? Se é juros simples, eu vou buscar a fórmula correspondente, e eu sei que juros é CIT. Então, é capital vezes a taxa vezes o tempo, ok? Então, vamos lá. Juros, ele deu? Deu R$ 42. Igual. Capital, ele deu? Deu R$ 150. O I, a taxa, ele deu? Não, é o que ele quer saber. Então, eu repito a letra I. Vezes o tempo. O tempo, acabamos de transformar de 120 dias, 4 meses. Vezes 4, ok? Aí, como a gente já viu na aula passada, vamos continuar reescrevendo. 42 vai ser igual. Aqui, nesse ponto, eu tenho um número, uma letra e um número. Então, o que eu faço? Multiplico primeiro os números, depois multiplico o resultado pela letra. 150 vezes 4, 600. 600 vezes i. Então, 600 vezes i, ok?
Então, o que que eu faço? Se o 600, a gente vê isso toda a aula praticamente, se o 600 está multiplicando i, o que que eu vou fazer com ele? Eu vou passar ele dividindo. Então, 42 dividido por 600, para deixar o i sozinho, é igual a i. 42 dividido por 600, a gente vai encontrar um i igual a 0,07. Mas aí tem aquele ponto que a gente já conversou algumas vezes na aula. Quando eu coloco o dado de taxa numa fórmula dentro do exercício, eu coloco como? 4%, eu coloco 4 dividido por 100. Quando eu obtenho o resultado aqui, para eu voltar para a fórmula em porcentagem, o que eu preciso fazer? Eu preciso multiplicar isso por 100%. Então, 0,07 vezes 100 dá 7. Então, isso aqui equivale a 7%. Em que base? Volta lá no começo da questão, na base mensal, ao mês. Alternativa A. Tudo bem? Ficou claro, gente? Então, os exercícios de matemática financeira sempre passam por esse caminho. Primeiro, a gente lê a questão com muita calma, marca os elementos primeiro que foram dados na questão, marcamos com a letra, identificando cada um dos tópicos, e depois, sabendo se é simples ou composto, que ele vai ter que dizer. Se ele não disser é composto, mas nas nossas questões a gente sempre vai colocar indicando se é um ou é outro. Vocês fazem essa definição e conseguem, assim, estruturar a questão e responder, ok? Então, a gente fica por aqui neste momento, nessa, e a gente volta daqui a pouquinho com a questão 2. Um abraço, até mais.